vir aqui hoje, e eu até relutei um pouco, porque para mim chegar aqui com os jovens da minha igreja, eu preciso realmente buscar no Senhor o que o Senhor quer trabalhar com os jovens da minha igreja. Então, ele me falou a respeito do DNA Diffley, né? E a gente refletindo e se dedicando muito a poder chegar até você uma palavra. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre o DNA Diffley. Olha, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, diz assim, João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nesse momento eu quero orar, clamar ao Senhor por este DNA Diffley, Pai. Eu sei que o Senhor vai reativar, implantar e alinhar a nossa genética ministerial hoje. Queremos aqui, meu Deus, colocar cada pessoa que se encontra aqui, para que o Senhor venha trabalhar na vida dela e fazer com que ela, meu Deus, saia daqui, Pai, com uma transformação interior profunda, um alinhamento profundo sobre propósito, sobre vida espiritual, sobre chamada. Nós declaramos aqui, Pai, que esses jovens irão sair daqui preparados para ser bênção na sua geração e realizarem grandes feitos, porque é assim que o Senhor quer. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Olha só, Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então hoje o tema da nossa mensagem é o DNA Diffley. Diga comigo, o DNA... Não, fala com fé, meu irmão. O DNA Diffley. Engraçado que lá na tua casa, lá na escola, grita, e aqui pra gente ver um aleluia é meio complicado, né? Na hora que é para falar, mas você vai falar, porque o Espírito Santo vai tocar, amém? Escuta, para entendermos o que se trata o DNA Diffley, primeiro devemos entender de onde vem esse termo, essa palavra DNA, né? DNA Diffley, né? O que é o DNA? Daqui a poucos dias vai ter o Enem, ok? Biologia e tal, né? Certo? Tenho certeza que quase todo mundo que está na idade já se matriculou no Enem aí, já está afiado, né, em biologia, né? Então, o que é o DNA? Né? O que é o DNA? DNA é o ácido desoxirribonucleico. Esse que é o nome do rapaz. Ácido desoxirribonucleico, por isso que abreviam para DNA, tá certo? O que é o DNA na biologia? DNA é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e também alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Isso que é o DNA? O DNA é um composto orgânico muito pequeno, moléculas, micromoléculas, que estão localizados dentro do núcleo de cada célula de um ser vivo, certo? Não é só o ser humano que tem DNA. Todo tipo de ser vivo tem DNA. E é como se fossem pacotes que guardam características daquele ser vivo, certo? É o pacote mais íntimo que a gente chama genético, certo? A genética é o ramo da biologia que estuda as características hereditárias, aquelas que são passadas de pai para filho, vai embora. Então é o seguinte, deixa eu te falar aqui.
a principal função do DNA é armazenar as informações necessárias para a construção das proteínas a partir do RNA, que é o ácido ribonucleico. Eita, pastor, pois é. É por isso que é importante a gente saber do que se tratam as coisas. Então, a principal função do DNA é guardar a informação genética e orientar a produção daquilo que ele está guardando para fora, na forma de proteína. Ok? As proteínas é como se fossem os tijolos de uma construção. Uma construção, uma edificação, uma casa. Para ela ser uma casa, prioritariamente o que dá o formato para uma casa é o tijolo. Correto? E depois vai encorpando o resto, cimento, pedra, areia, ferro, tal, para dar sustentação, para fortalecer. Mas o que dá o volume, o formato é o tijolo. Então, do ser vivo, o que dá o formato daquele ser vivo são as proteínas. Então o DNA vai liberando a informação e a partir da liberação dessa informação é orientada a produção de proteína e a proteína vai formando o indivíduo. Daí que vai justamente o quê? A proteína para a formação do olho, a proteína para a formação do dedo, a proteína para a formação do cabelo, para todo tipo de partes do corpo está sendo orientada a produção de proteínas. Aí vão acumulando os outros acessórios ao redor da proteína para poder formar uma célula e assim sucessivamente. Então, quando a gente trata de DNA, a gente está tratando de algo muito profundo, essencial, a base, o início de todo o processo. Deu para entender? Ok? Então, para você entender melhor a situação, tudo começa da seguinte maneira. Pastor, eu sei que o DNA é a base, mas do que é formado o DNA? O DNA é formado de partes menores, que é chamada de nucleotídeos. É a menor parte de um DNA, tá certo? Então, esses nucleotídeos, eles têm uma certa combinação, tem uma formação, todo um processo aí, que se a gente for falar aqui, a gente vai embora, e não é a parte principal, mas só para você entender. Então, os nucleotídeos se formam e trabalham, montam um filamento de DNA. Um filamento de DNA que determina uma mesma condição, que são filamentos parentes, nós chamamos de gene. Um gene é um pedaço de DNA que contém uma característica lá dentro daquele gene. Por exemplo, nós temos o gene da cor dos olhos, tá certo? Então, esse gene, esse pedaço de DNA está programado para produzir todas as células do corpo da pessoa e quando chegar no olho, esse gene é ativado. E aí esse gene é ativado orientando as células do olho produzirem uma cor. E é por isso que tem o castanho, tem o azul, tem o verde, tem, enfim, tem as cores dos olhos aí. Por quê? Porque isso é uma característica genética, Tem um gene, por exemplo, que guarda a característica do formato e do tipo do cabelo, Então, lá dentro do DNA tem aquele gene que diz que o cabelo daquela menina é meio rebelde, Aí vai embora produzindo a menina, e quando chega lá na hora de ver como é que vai ser o cabelo, aí o gene do cabelo é ativado. Pá! Aí começa a produzir proteína. Ela sai tudo assim já, Vão saindo. Aí quando pensar que não, o cabelo da menina é meio reberdinho, Sai meio coisado assim e tal. Aí quando ela já fica meio grande, ela começa a olhar pro cabelo. Ah, esse cabelo não tá muito bom e tal. Aí sempre tem um cabeleireiro disposto a ter coragem. Quando não ganhar uma ponta, Aí chega, olha, mano, e tal, vamos lá fazer isso aqui e tal. Ah, não, tá, então vamos lá, tá trezentinho e tal, vamos lá. Vamos fazer uma permanente,
Fazer uma permanente. Bora fazer uma permanente? Bora. Aí senta lá, faz uma permanente. Puxa, alisa, né? Alisa, tu permanente. Tava desse tamanho e alisou tudo. A menina sai de lá assim. Cabelo arriado. O olho já meio, né? Permanente. Né? O nome já diz tudo, permanente. Só que passa um tempo, o que acontece? O cabelo continua o quê? Crescendo. E o cabelo novo que sai, ele já sai, né? E o permanente, ó, foi embora. Por quê? Por conta do gene, né? Aquilo que é genético, aquilo que está no interior, não se muda. Tá certo? Não dá para mudar. O nosso genoma, que é a característica que a gente tem, não dá para mudar. Por mais que exteriormente a gente mude, se transforme, interiormente a nossa genética é programada para manifestar algo. Ok, queridos? Só para que a gente possa entender direitinho o que é a genética. Como é que se trabalha o gene? Então tem um nucleotídeo que forma um gene, e esse gene vem outro gene e forma o DNA, todo o filamento de DNA. O DNA, ele vai fabricar o RNA e solta para a célula. É o RNA que é tipo molde. O DNA não mexe. O que muda é o RNA. Ele pega e solta um molde, que vai lá para a usina de fabricação da proteína. Ele pega o código do RNA e faz a proteína. É assim que funciona. Então não mexe no DNA. O DNA fica quieto. Então quando é para manifestar aquilo que ele guarda, ele solta o RNA. Deu para entender? Então vem o DNA, ele joga para o RNA e o RNA produz a proteína. A proteína junta e forma uma célula. A célula se junta e forma um tecido. O tecido, né, se junta e forma um órgão. Os órgãos se unem e formam os sistemas. E os sistemas funcionando formam você aí, bonitão, bonitona, lindo. Né? Uma obra-prima da parte de Deus, graças ao Senhor, né? Então, o externo é só reflexo do interno. O externo pode se mudar, mas o interno não. Ok? Então, queridos, quando nós falamos em DNA, nós estamos falando daquilo que é mais profundo e essencial para a fabricação, o funcionamento e a manutenção de todo o organismo vivo. Então é o DNA que coordena de lá de dentro a formação, o funcionamento e também a manutenção. É lá de dentro, ele que coordena tudo, vai coordenando toda a engrenagem da máquina de funcionamento de todo ser vivo. Então, biologicamente falando, o DNA é a fonte motor do funcionamento do indivíduo. E é a partir dele que todos os outros acessórios da vida do organismo são desenvolvidos até a sua morte. É a partir dele, é o molde, é a raiz principal. Se a gente for pegar e esmiuçar isso daqui, gente, isso é muito até assustador. Porque é tanta informação, é tão complexo esse mecanismo, que aquilo que se sabe é muito pouco perto daquilo que se ainda tem para ser estudado. Tá? E o interessante é que o salmista, lá no Salmo 139, ele diz o seguinte no versículo 13 e 14. Tu criastes, ele está falando com Deus. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Olha só, né? Então, quando é que se arruma toda essa parte do DNA? Na formação do embrião, na formação do indivíduo. Quando o indivíduo supostamente ainda não é nada,
É nessa hora que a genética do indivíduo está o quê? Está se organizando. Porque veio metade do DNA da mãe e se juntou com a metade do DNA do pai. E a partir dali vai ter um rearranjo num DNA, que vai ser o quê? A programação de como é que vai ser aquele novo indivíduo. E é nesse contexto que o salmista está falando. De modo assombrosamente maravilhoso, o Senhor vai tecendo as pessoas dentro do ventre da mãe. Porque é uma coisa que não dá para controlar. É uma coisa que não tem como a gente escolher. Tá certo? A mãe é simplesmente um receptáculo de tudo aquilo que está acontecendo ali dentro. O máximo que a mãe pode fazer, em consenso com o pai ou com outra pessoa, é bloquear esse processo, ou seja, um aborto ou coisa parecida. Mas não dá para escolher. O máximo que as irmãs podem fazer é clamar ao Senhor: Senhor, faça com que meu filho nasça com o olho azul. Né? Máximo. Mas não dá para controlar, porque é um processo realmente divino e muito complexo. Sabe, queridos, voltando para o nosso texto, Jesus declarou que ele é a videira, correto? Nós não vimos lá? Jesus é a videira, e a videira é um ser vivo, e portanto, como tal, tem o seu DNA, né? Tem o seu DNA. Ele também declarou que nós somos os seus ramos. Estamos ligados na videira. Todo aquele que nasce de novo, que aceita Jesus, é o que? Gerado nessa videira. Está ligado na videira. Né? Então, o ramo está ligado na videira. Então, se o ramo está ligado na videira, ele recebe toda a informação genética dela. Né? Todo ramo que está ligado na videira, obviamente, é gerado da videira. É uma parte da videira. Automaticamente tem que ter a mesma carga genética da videira. E é controlado por ela. Então, todo ramo recebe a informação genética dela. Agora, a anatomia do ramo, né, o formato do ramo, o tamanho do ramo, a altura do ramo, como é que vai acontecer? Tudo isso é coordenado por quem? Pela videira. A anatomia do ramo, o funcionamento do ramo, né, como é que ele vai funcionar, né, a expansão do ramo, para onde é que ele vai, tudo isso é determinado pela videira. E a pergunta é, depois de tudo isso, qual o propósito de recebermos o DNA da videira? Qual o propósito de recebermos o DNA de Cristo em nós? Para quê? Obviamente pode-se dizer assim, não é para a gente ir para o céu. Jesus veio para nos salvar. Realmente, é isso. Tá certo? Agora, Jesus veio para a salvação do perdido? Sim. Mas ele não poderia fazer isso quando a gente estivesse bem velhinho já? Bora curtir a vida doidado. Tinha um filme muito antigo que o nome dele era Curtindo a Vida Doidado. Esse ator que curtiu a vida doidado ganhou muito dinheiro curtindo a vida doidado. Ele incorporou esse... Infelizmente, uns 15 anos depois, ainda estava bem jovem, foi acometido de uma síndrome rara, que o camarada terminou seus dias num leito de hospital tetraplégico, porque resolveu curtir a vida doidado. Né? Fechando parêntese. Escute. Então, a gente poderia muito bem, Jesus poderia, se fosse só para salvar a gente, então Jesus poderia muito bem pegar a gente e fazer com que a gente recebesse Jesus do leito da morte, que a gente ia para o céu. Correto? Não teria necessidade, olha aqui, não teria necessidade da gente ficar pelejando contra o pecado, contra o mundo, contra isso, contra aquilo outro, se guardando a vida todinha para depois ser salvo. Não.
Se fosse só para ser salvo, bastava a gente viver do jeito que a gente quer. Quando chegasse no final da vida, a gente se arrependia dos pecados, recebia Jesus e ia para a glória. Então esse não é o propósito principal da gente receber o DNA enquanto estivermos aqui na terra. Correto? Para quê, pastor, que a gente recebe o DNA da videira em nós? A resposta é só uma: para nós darmos fruto. Jesus enxertou você na videira, que é Ele, e Ele está agora levando para você o caráter dEle, empregando em você o DNA dEle, para que você dê fruto. Para que você dê fruto. Todo alimento que você recebe de Cristo, que serve para o seu sustento, e eu não falo só de alimento físico, mas o alimento espiritual, todo o acompanhamento, todo o entendimento que você tem, o pastoreamento, o discipulado, tudo isso que Deus gera em você, alimenta você, que na planta a gente chama de seiva. Toda a seiva que o tronco, a raiz fornece para o ramo, é para que o ramo seja sustentado, mas para que no futuro ele tenha o quê? Produza frutos. Todo alimento e todo tratamento que se dá no ramo da videira é para que ele produza fruto. Tem que ser convertido em frutos para o reino de Deus. Essa é a essência, esse é o DNA do reino de Deus. Sabe, irmãos? João 15:8, Jesus disse assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, não é fruto, muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós só vamos conseguir ser discípulos de Jesus se nós apresentarmos muitos frutos para Ele, para que o Pai dele seja glorificado. Isso aqui é DNA, é essência. É essência. Você precisa entender que você tem que produzir frutos para Deus. Por isso que Jesus está lhe chamando você quando é novo, quando é nova, porque tem a vida todinha para poder produzir muito fruto para Deus. Muito fruto para Deus. Muitas almas ganhas para Cristo. A mudança de vida que Jesus está fazendo em você. As bênçãos que Ele está derramando na sua vida. Os milagres que Ele está fazendo na sua vida e na sua família. Tudo isso, nós precisamos entender que precisamos botar para fora. As pessoas precisam ver o nosso testemunho, para que elas possam querer e se converter também. Nós não podemos guardar isso só para nós. Nós precisamos botar para fora, para que outros ramos possam ser gerados nesta videira. Irmãos, isso é muito forte. Muito forte. Você sabe por quê? Porque essa sempre foi a vontade de Deus. Deus, Ele estabelece a bênção da multiplicação. Lá no comecinho, lá em Gênesis, na criação, que Ele vai criando tudo, vai formando tudo, e de repente Ele formou os seres aquáticos, Formou-se também as aves do céu, formou todas as plantas de todos os tipos, formou os vegetais, os seres aquáticos e os voadores. Depois que Ele formou tudo isso, sabe o que Ele fez? Lá no versículo 22 de Gênesis 1 diz assim: então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Olha aí, encham as águas dos mares, encham tudo, povoem tudo. Onde tiver água, tem que chegar. E multipliquem-se as aves na terra, multipliquem-se, onde tiver espaço, coloca as aves, se multipliquem, sejam férteis e se multipliquem, encham. E aí Ele continuou fazendo, aí Ele fez todos os animais terrestres, e depois fez os seres humanos, depois que Ele criou o homem, aí no versículo 28, o que Ele fez?
A Bíblia diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Olha aí, encham e subjuguem a terra. Encham, tomam de conta, encham a terra e subjuguem ela, ou seja, governem sobre ela, usem o planeta, né, para que vocês possam viver bem. Então essa é a bênção da multiplicação, queridos. Então, de lá para cá, o princípio natural continua. Os seres vivos continuam férteis e, através da reprodução de novos indivíduos, o DNA de cada espécie da criação é passado de geração a geração e a espécie se perpetua no planeta. É desse jeito que a criação coexiste, desde o início até agora. É porque a informação genética do pai, através da reprodução, é passada para o filho. E o filho carrega essa carga genética e agora repassa para o outro filho. E assim as espécies vão coexistindo, vão se perpetuando no decorrer do tempo. A informação é passada, a informação genética foi gerada em Deus e o processo é o repasse. No mundo espiritual, no sentido espiritual, Jesus nos deu a mesma ordem. A mesma ordem. Olha, em João 15,16, Jesus disse assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Ir, multiplicar, gerar frutos, gerar pessoas no mundo espiritual, novas criaturas. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Mateus 16,15, Jesus disse, e disse-lhes: vão pelo mundo todo. Amém ou não amém? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É o mesmo, encham, multipliquem-se, encham a terra, vão pelo mundo todo, multipliquem-se, gerem frutos, frutos espirituais, frutos para Deus. Você está entendendo, querido, a relação da situação aí? Irmãos, isso é muito forte. O DNA de Deus foi repassado por Jesus a todos os que estão ligados a Ele. Como é que funciona isso, pastor? Deus tem o DNA dele e o filho tem o mesmo DNA do pai. Amém? Então foi passado o DNA do pai para o filho. E agora o filho passou o DNA dele para os irmãos, para os outros. E os outros passam para os outros, e os outros passam para os outros, até chegar a gente. E a gente precisa agora passar para outros. O DNA precisa estar passando de geração em geração. Entenda isso, meu querido. E o selo disso é a presença do Espírito Santo na vida de cada ramo. Como é que a gente sabe que o DNA de Cristo está ali? Pelo selo do Espírito Santo na vida da pessoa. Pelos frutos do Espírito Santo na vida da pessoa. Pelo batismo com o Espírito Santo na vida da pessoa. Sabe, irmãos? É a vontade de Deus que o seu DNA, que está em você, seja repassado adiante até a consumação do século. Entenda que o que você carrega é algo impressionantemente valioso e único. Você carrega um pedaço do DNA de Deus. Isso não é heresia.
Queridos, isso é muito forte. Deus nos deu a responsabilidade de passarmos esse genoma, de passarmos essas informações, para que outras pessoas também possam ser gerados em Deus, através de Cristo. João 17, a partir do versículo 6, olha o que Jesus falou, quando ele estava orando ao Pai pelos discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me destes vem de ti. Olha aí, o Pai, o Filho e os homens. A informação foi o quê? Passada. Os dados foram passados. E é isso que Jesus está falando. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Olha só. E aí a coisa mais gostosa, que a primeira vez que eu li isso daqui, irmãos, eu chorei muito. Porque eu vi que Jesus orou por mim. Lá no versículo 20 de João 17, ele diz assim, continua orando, e ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles, por esses aqui, por esses 11 que estão aqui, não. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quando eu li isso, irmãos, eu disse, meu Deus, o meu Senhor também orou por mim, porque eu também creio. O Senhor não orou só por aqueles primeiros discípulos, Ele orou por todos os outros. Eu também oro, Senhor, por aqueles que vão crer, aqueles que vão receber o DNA através desses aqui, que vão passar para outros, que vão passar para outros. Eu oro por esse e daí também. Entenda, o nosso mestre orou por nós. E ele torce que a gente transmita esse DNA, transmita esses dados, transmita essas informações. Ele torce por isso, ele quer isso. E aí no final diz, para que todos, nós, os outros que vieram antes de nós e aqueles que vão vir depois de nós, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, tudo com um objetivo. E qual o objetivo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo, para que todos creiam, para que todos possam crer, nós temos que ser um, como o DNA é, um, imutável, funciona perfeitamente. Sabe, irmãos, dessa forma, dentro desse contexto, nós entendemos que o DNA Difflin é a grande comissão. É a grande comissão. O DNA do Difflin é a grande comissão. O DNA Difflin é ir e fazer discípulos. Entenda isso. Isso é o cerne, é o núcleo da filosofia Difflin. É a grande comissão. Ir e fazer discípulos de todas as nações. O estilo de vida Difflin, o estilo de vida bem descolado, né? O pessoal aqui e tal, com luzes, com isso, com aquilo outro, e toda essa filosofia Difflin, na verdade deve refletir o quê? A grande comissão. A grande comissão. Escute. O estilo de vida Difflin deve ter como base o evangelismo. E através do evangelismo ganhar pessoas para Jesus. Ganhar pessoas para Jesus e depois cuidar dessas pessoas para que possam permanecer ligados na videira. Esse é o DNA Difflin. É a grande comissão. A grande comissão é evangelizar e depois de ganhar aquela alma, cuidar daquela alma para que ela possa crescer e se firmar como o ramo da videira. Aí sim,
o DNA Difflin está sendo cumprido. E como é que eu vou fazer isso então, pastor? Aqui na minha igreja? A resposta é só uma: através da célula e do discipulado. É, pastor? É. Escute, isso aqui é muito sério. Nós vamos conseguir implantar o DNA Difflin, viver o DNA Difflin, a partir do momento que nós entendemos que tudo que nós fazemos, todo esse nosso estilo de vida, não é para a gente ficar só descolado, bonitinho, não. Isso deve refletir para onde? Para a grande comissão, para ganhar pessoas, cuidar dessas pessoas, formar discípulos. E na nossa igreja nós trabalhamos para a gente fazer isso, ganhar a pessoa e cuidar dela. A gente ganha no evangelismo e cuida dela na célula e no discipulado. A Bíblia diz que o fruto tem que ser o quê? Permanente, irmão. Não é só ganhar, tem que cuidar para ele permanecer. Então, no nosso caso, na nossa visão, a visão da Paz Church, é tudo no contexto da igreja local. Sabe, queridos, eu sou do tempo que as pessoas eram desafiadas a não serem estéreis. Eu sou do tempo que nós éramos desafiados a não ficarmos pecos. Sabe o que é uma planta peca? A planta peca é aquela que não dá fruto. É aquele ramo xoxo, seco. E às vezes quando dá alguns frutos, dá mirrado, resseca tudo e cai no chão. Então, a minha juventude toda eu passei procurando dar frutos para o Senhor. E até hoje eu procuro dar frutos para o Senhor. Porque eu entendo que para mim poder viver o DNA, eu tenho que trabalhar a grande comissão. Tenho que trabalhar. Escute, nós éramos desafiados a frutificar. E para isso nós tínhamos que evangelizar. E depois de ganhar a pessoa, integrar essa pessoa na célula e arrumar um discipulador, uma discipuladora para ela e ficar ali em cima, gerando uma amizade, um vínculo, para garantir com que essa pessoa pudesse realmente se firmar em Deus. Esse é o cerne da questão. Sabe? Os Difflins precisam querer frutificar para Deus. Você precisa querer frutificar para Deus. Você precisa querer viver o DNA Difflin. Os Difflins precisam querer ser ganhadores de almas. Você precisa ser um conquistador de almas. Tem um livro da década de 60 de um camarada chamado T.L. Osborne, Ganhando Almas Lá Fora, Onde os Pecadores Estão. Esse clássico, e eu vou colocar aqui como tarefa da Gincana Difflin, é vocês ficarem expert nesse assunto, que vai ser eu mesmo que vou vir para fazer uma sabatina valendo muito ponto. Nesse livro, que é um livro muito top, muito legal, da gente, um texto assim bem gostoso da gente ler, porque é um negócio vivo que a gente fica agoniado, que a gente lê um pedaço dele e a gente já quer sair de lá para falar com alguém sobre aquele livro. É muito bacana. E esse livro foi a base que gerou na nossa liderança toda essa filosofia para sair das quatro paredes e fazer célula nas casas, implantar GE nas casas, sair para as comunidades. Esse livro influenciou muito, né, essa geração inicial. Sabe, irmãos? Deixa eu lhe dizer, os Difflins precisam se desafiar a querer ganhar almas de verdade. Quantos amigos você tem? E se acontecer alguma coisa hoje vão tudo para o inferno. E você ainda não quis
falar do amor de Jesus para essas pessoas. Sabe? E além do mais, os Difflers precisam querer ser líderes de célula. Irmãos, o meu alvo na minha vida era ser um líder de célula. Cara, para mim, um líder de célula era o top dos prime das galáxias. Para mim era tudo. Porque eu converti numa célula, né? E aí, quando eu converti, eu digo, não, o meu alvo pessoal é ser um líder de célula. Com 6 meses de convertido, entrou uma célula para minha casa, eu fui liderar a minha célula. Sabe? Então, querido, os Difflers precisam querer liderar a célula. Não pode ficar só de oba-oba, não. Não pode ficar só pulando e cantando, sabe? Não, isso deve ser a consequência do DNA. Os jovens precisam querer liderar a célula. Os jovens precisam querer discipular. Ajudar alguém, dar um conselho para alguém, orar por alguém. Querer ser bênção na vida de alguém. Isso é o DNA Diffler purinho, purinho. É o cerne da questão. Sabe, querido? Os Difflers, eles precisam almejar serem supervisores de célula. Cara, eu vou trabalhar, Deus vai me abençoar, eu vou trabalhar, eu vou envolver meus membros, e nós vamos crescer, vamos ganhar almas, e nós vamos multiplicar nossa célula, porque em nome de Jesus, daqui para o final do ano, eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu vou ser um supervisor de setor, eu vou estar liderando várias células, supervisionando uma rede de discípulos, para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim eu vou estar cumprindo a grande comissão. Assim eu vou estar cumprindo o objetivo de chegar até o final e apresentar muitos frutos para Deus. Sabe, queridos, os Difflers precisam querer ser missionários nas comunidades. Os jovens têm que palpitar, querer sair da cidade e pregar o evangelho a toda criatura, e lá dentro do mato onde as pessoas estão. Temos uma equipe de missionária muito top na igreja, mas você quer saber de uma coisa? Somos poucos. Os jovens precisam querer realmente viver o DNA. E como seu pastor, eu estou trazendo você para a base, para aquilo que realmente é importante. Não adianta a gente tentar encher de acessórios o vazio. Não adianta a gente ter uma super produção só para nós. Não. Nós temos que fazer algo com muita qualidade, mas para as pessoas, para os convidados, para os GEs, para os membros da célula. Imagine se cada líder de célula jovem trouxer a sua célula, só a sua célula, para cá para o culto de sábado. Quantas pessoas nós não iríamos ter aqui? Isso é ser Diffler. Você está me entendendo, querido, o que eu estou falando? Irmãos, ministérios, isso aqui, escute, isso aqui é muito forte. Os ministérios, atmosfera, mídia, criativa, staff, né? Sabe, as equipes do Diffler, as conferências, como tem o Global agora, que chama de Global, na verdade é Global, né? Aqui em Santarém, temos também o Global daqui de Monte Alegre, que é a nossa base. Temos aqui em Óbidos, que é o nosso local. Não teve esse ano por conta da pandemia. As conferências, o Diffler Reforma, o Diffler Camp, o Diffler Worship, né? E tantas outras atividades Diffler, elas são muito importantes. Mas não é o DNA. Não é o DNA. Não é a base. Não é o cerne. Na verdade, é por conta do DNA que essas atividades são realizadas. Para que eu vou fazer um Diffler Reforma lá na praça? Deve ser por conta da grande comissão. Devemos sair das 4 paredes para a gente evangelizar as pessoas. O Diffler Reforma é para a gente poder chegar e evangelizar e chamar as pessoas que estão lá. Tudo tem que estar ligado na grande comissão.
Tudo tem que estar ligado ao evangelismo e o cuidado com as almas. O Difflin Camp, ele tem que estar focado para consolidar os jovens, para que os jovens saiam de lá decidido a ter uma vida de mais compromisso com Deus e frutificar para Ele. E aonde a gente vai frutificar? Na célula. Não tem irmão para onde correr. Na verdade, esses eventos, essas atividades, estão mais para o RNA do que para o DNA. Lembra do que a gente falou aqui? Né? Que é do DNA que sai o RNA e o RNA vem para fora. Então, na verdade, as atividades Difflin, o Difflin Night, aqui, toda essa indumentária que se tem, toda essa questão toda, na verdade, já vem do DNA. E qual é o DNA? A grande comissão. Nós fazemos um Difflin Night para ganhar almas para Jesus e cuidar daquelas que já são ganhas. Então nós precisamos o tempo todo estar alinhado ao DNA, estar alinhado à visão. Senão, a gente fica só na proteína, só aqui no exterior, só, entendeu? Só que aí o negócio vai mirrando. Por quê? Porque é o DNA que garante a formação e o crescimento e a manutenção de tudo. É a base que fomenta tudo. É o cerne que fomenta tudo. Querido, nós não podemos nos conformar em sermos apenas bons ramos. Nós temos que frutificar para Deus. Nós não podemos, isso é um engano muito sério. Nós não podemos nos conformar em sermos bons ramos, crentes de verdade. Aleluia. Eu sou Difflin até debaixo d'água, tenho até minha máscara, vamos mudar o mundo. Mas se entrar ano e sair ano, eu não ganhar uma alma para o Senhor, então tem um problema aí. Entra ano e sai ano e eu não me despertar para ajudar o meu líder, o meu discipulador, a engrenar a célula, o setor, então tem um problema aí. Tem um problema. Eu não estou debaixo do comando do DNA. Porque Jesus disse o seguinte: aquele que está ligado a mim, esse dá muito fruto. Aquele que recebe o DNA da videira, naturalmente geram frutos. Sabe, queridos? E nós não podemos nos conformar em sermos somente o ramozão bonito para dar muita sombra. Lembra agora daquele fato que aconteceu, daquela figueira bonita, viçosa, e Jesus ia passando. Jesus olhou a figueira, com certeza ele gerou uma expectativa nela, né? Bichona bonita e tal. Quando ele olhou, disse: rapaz, bem tem muito fruto. Quando chegou lá, que ele pegou, balançou e viu que ela não tinha nem um figo, ele liberou uma palavra e disse para ela: seque-se até a raiz. E seguiu viagem. Na volta, os discípulos ficaram assustadíssimos, porque ela secou até a raiz. Até a raiz. Aí ele deu a lição: está comigo? Tem que gerar fruto, senão, né? Sabe, irmãos? Então, nós não podemos nos acostumar a sermos só um ramo bonito. Só um ramo bonito, vir para cá para o Difflin, trabalhar aqui no meio da coisa e tal, fazer um negócio bonito. Não, temos que gerar frutos para Deus. Temos que ganhar almas para Jesus. Na verdade, está na mão do jovem essa grande responsabilidade. Porque você tem muito mais tempo de vida mesmo. Deus vai lhe dar muitos anos de vida, mas que esses anos possam ser convertidos em propósito. Propósito forte, sabe? Até porque se não apresentarmos frutos, não estamos recebendo o DNA de Cristo, e aí entra o conceito de câncer na planta. Escute, o câncer é justamente uma mudança no DNA de uma célula, ou de um tecido de um ser vivo. Está lá a célula, lembra lá, está o DNA lá, e o DNA está coordenando tudo. Por alguma razão,
aquela estrutura de DNA muda. Muda. Fica um DNA mutante. Muda. E aí, quando ele muda, ele começa a dizer: ei, olha, eu mudei. Agora não é mais para fazer isso não, é para fazer isso aqui agora. E aí as células que estão debaixo da cobertura desse DNA começam a sair células diferentes de todas as outras células daquele tecido. E a partir dali, essas células se multiplicam indiscriminadamente, formando as massas ou os tumores, como a gente fala. E na verdade, como é uma célula nova, ela quer expandir e tomar de conta, porque ela entende que as outras células que estão ali são concorrentes dela. Aí começa aquela guerra dentro do corpo do indivíduo, né? Então, no caso da videira verdadeira, não tem espaço para DNA mutante. Não tem. Não tem guerra. Não tem espaço. Ele diz o seguinte lá, né, no versículo 1 e o versículo 2, a parte A. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então, não tem espaço para enxerto. Não tem espaço para ramo mutante. Não tem. Quando ele viu que não está batendo, então ele já dá um jeito de cortar. Entendeu? No versículo 6 de João 15, Jesus disse assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Então não estou falando aqui nenhuma interpretação minha, é a própria palavra claramente que diz, né, que com Jesus não tem meio termo. Não tem espaço para DNA mutante. O DNA mutante não vai prejudicar o DNA da videira, não tem como. Não tem como ele tentar se alastrar pela videira, não tem como. Se ele não está, né, alinhado com a videira, ele é cortado. Não tem como. Então o DNA do ramo precisa ser o mesmo da videira, senão vai haver rejeição. Então de repente você pode dizer: pastor, eu entendi, pastor, eu entendi. Então eu tenho que frutificar para Deus. Então, mas como eu posso ter a garantia de que eu vou ter sucesso na grande comissão? A resposta é simples: permanecendo nele, permanecendo em Cristo. Permanecendo nele. Ele diz: aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, o segredo de nós darmos frutos para Deus é permanecendo nele. E como eu faço para permanecer o tempo todo ligado nele, pastor? Porque é muita concorrência, né? É muita coisa no mundo, é muito conceito, é muita coisa que nos distrai, né? É muita coisa que chega para a gente, os nossos próprios problemas e tanta coisa. O que eu faço para permanecer nele o tempo todo? Isso é o assunto para o próximo programa. Eu acho que já estou falando até demais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa é a base. Esse é o DNA. E eu vim aqui dizer para vocês que nós acreditamos em vocês. Seu pastor acredita no seu potencial. Nós acreditamos que vocês podem sim vencer o mundo. Podem sim vencer o pecado. Podem sim se tornar pessoas tratáveis. E podem frutificar muito para o Senhor. Desde que vocês decidam isso. Nós não podemos decidir por vocês. Tem muita coisa que o pastor não pode fazer pela ovelha. Muita coisa. Nós não podemos decidir muita coisa por vocês. É vocês que têm que decidir. O que nós fazemos é colocar diante de você, ensinar você, mas é você que decide viver o DNA ou não. Mas eu quero dizer para você, eu vim aqui lá da minha casa hoje dizer para você
que nós contamos com você. Nós contamos com você. Nós acreditamos no seu potencial. Nós acreditamos na força que Deus deu para você. Você tem uma vida toda para frutificar para o Senhor. Toda. Tá bom de alinhar a sua vida àquilo que realmente vale a pena. Aquilo que realmente vale a pena. Pastor, mas eu vou abrir mão de coisas. Eu vou abrir mão de coisas que eu gosto tanto. É verdade. A vida da gente requer renúncia mesmo. E Jesus disse: aquele que quiser estar ligado a mim, negue-se a si mesmo. Nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Só que nós vamos abraçar muitas outras coisas também. E que realmente valem a pena. Estabeleça um alvo pessoal para você. Eu vou voltar para a minha célula. Eu vou procurar meu líder. Eu vou pedir para ele me treinar para me ser um auxiliar. Então eu vou voltar para liderar a minha célula. Vou pedir ajuda. Vou ajudar meu líder a ser um supervisor, porque eu vou ser um supervisor para a glória de Deus. Tome um alvo de ganhar pelo menos uma pessoa daqui para dezembro. E cuidar dessa pessoa. Reunir com essa pessoa. Trazê-la para a igreja. Sabe? Tome postura. Faça valer a pena a escolha que Jesus fez para você. Amém ou não amém? Fique de pé. E aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.